sabemos que o Senhor é o Deus das possibilidades. Aquilo que seria impossível, para que nós realizemos, o Senhor torna possível. Não há nada impossível para você. Nós te damos graças, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos em rendição ao Deus das possibilidades. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, por sua graça que nos assiste. Obrigada por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor está conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigada, Pai. Nós te damos graças. Obrigada, Senhor, por esse lugar. Obrigada por sua palavra que nos alcançou. Mudou a nossa sorte. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Estamos aqui com um propósito de dar a você o nosso culto e de receber uma porção poderosa da tua palavra. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Você pode dizer que o ama? Você pode dizer que o ama? Ah, Senhor, nós estamos aqui para te dizer que te amamos, que a nossa vida é tua, que tudo que temos é teu. Tudo que temos é teu. Oh, aleluia. Ah, te amamos, Senhor. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Fala com quem está do seu lado. Dá um abraço dessa pessoa poderosa. Essa pessoa que carrega uma unção gloriosa. Que bom que você escolheu a melhor parte. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu o melhor lugar para estar num domingo à noite. Há aqueles que estão aqui desde o horário da tarde, né? Os nossos cultos que começaram às 16 horas. Glória a Deus por isso. Eu queria saber se tem nessa noite alguém que fez aniversário durante essa semana ou está aniversariando hoje. Aniversário de nascimento, de novo nascimento, aniversário de casamento. Nós queremos orar por você. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não? Ninguém nasceu? Ninguém casou? Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Eu queria que você ficasse bem atento. Nós vamos exibir agora o Verbo News com toda a nossa programação. Então, fique atento. (20 de julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Deus tem para nós uma vida de bênçãos transbordantes. Nessa quarta, começa uma programação que vai destravar o tempo de viver acima e além dos limites para viver o extraordinário. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí.
boca é ungida, os seus pés são ungidos. Tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Há uma força, há um poder ilimitado para nós. Mas quem tem que buscar essa força somos nós. E se fortalece na força do Senhor, porque a força dele está disponível para mim e para você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você estará realizando a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Você Pode Ter o que Você Diz, do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você pode experimentar o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler esse livro, você terá ousadia para declarar aquilo que você acredita, em vez de dar ouvidos aos pensamentos e dúvidas do diabo. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Que o aviso, que quarta-feira nós daremos início à nossa conferência Até Transbordar. Amém? Então, traz convidados, traz também 1 quilo de alimento não perecível, para a gente estar contribuindo também com o projeto Bem na Hora da nossa igreja. Então, não deixa de participar, será quarta, quinta e sexta, às 19h30. Então, diga assim, eu venho. Pronto, você já se comprometeu. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui na nossa igreja, a primeira vez que você está aqui, olha que coisa maravilhosa. Eu queria te pedir, por favor, por gentileza, fiquei até gaga, que você ficasse um pouquinho, um instantinho de pé, para que toda a igreja conhecesse você. Amém? Olha que coisa maravilhosa. E toda a igreja já sabe o que fazer. Aleluia, que alegria. Aleluia, glória a Deus. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Se você ainda não congrega em alguma igreja, essa é uma boa igreja para você congregar, para você crescer, para você receber da influência do Espírito Santo. Amém? Então, seja muito bem-vindo. Ao final, eu vou passar aqui, ou então a ministra da noite, ela vai falar ou vai te dirigir para uma sala VIP preparada para você, você que está com a pulseirinha e você que trouxe essa pessoa, esse convidado. Você está convocado a estar nessa sala, é rapidinho, é só para que você prove um pouquinho do nosso amor e do nosso carinho. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes.
Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, verso 31. Aleluia. Vamos cumprir um princípio que a palavra de Deus diz para nós honrarmos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Irmãos, esse é um momento de honra, mas é um momento de adoração. Você adorou aqui com os louvores, mas esse é o momento de você adorar o Senhor com o seu dízimo e com as suas ofertas. Amém? Então, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 31, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Verso 32 diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus está dizendo assim, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que vestiremos? Com que nos vestiremos? Aí eu acho fantástico o verso 32, Jesus dizendo, os gentios aqui procuram essas coisas. Os gentios são pessoas que não têm aliança. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança com Deus, o dono do ouro e da prata. Então você não deve ter esse tipo de pensamento ou preocupação. O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Não, esse é um pensamento de alguém que não tem aliança com Deus. Mas você ou nós que temos aliança com Deus, nós entendemos, tudo que eu preciso, o Senhor faz chegar. A Bíblia fala no verso 33, no restinho do verso 32, ele diz assim, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que precisamos. E Deus é poderoso para fazer chegar tudo o que precisamos. E no verso 33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é simplesmente eu estar 1 hora dentro do meu quarto buscando a presença já está dentro de você. Amém? Buscar o reino de Deus e a justiça é cumprir princípios da palavra. Quando eu cumpro um princípio da palavra, eu estou buscando satisfazer o meu Deus. Então ele diz, buscai primeiro, pois, o reino e a sua justiça, e todas, diga todas. A Bíblia fala que são todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, faça primeiro o cumprimento do versículo, faça primeiro o cumprimento da palavra, e essas coisas vão ser acrescentadas. Amém? Então, deve haver algo no nosso coração ardendo em gratidão ao Senhor. Eu preciso dar àquele que já me deu todas as coisas. Amém? Então você tem a oportunidade de honrar ao Senhor com o seu dízimo, com as suas ofertas, dando a Ele por meio das finanças. Se você quer fazer isso por meio de dinheiro em espécie, nós temos os envelopes aí à frente da sua cadeira. Você pode fazer por meios eletrônicos, por meio do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, está aparecendo aqui. Você pode fazer também por meio de débito e crédito, lá com as nossas tesoureiras, lá atrás, você pode se fazer participante, cumprir esse princípio por meio desta maneira. Amém? Você que está nos assistindo pelo YouTube, você também está participando desse culto. Você pode fazer isso por meio de... você pode dizimar e ofertar por meio do Pix também, por meio do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Existem várias maneiras da gente cumprir esse princípio, e nós não sairemos daqui com as mãos abanando ou dizendo não ao Senhor, né? Eu estava lembrando de uma musiquinha que as crianças costumam ouvir, uma musiquinha da Aline Barcos, diz sim, 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 Jesus, sim, 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 Jesus, sim, 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 Jesus, em todo tempo diga sim para Jesus.
Então a gente diz sim para Jesus, não é só levantando as nossas mãos e o recebendo. A gente diz sim para Jesus para cumprir a sua vontade nessa terra. Amém? Então, se você vai fazer em dinheiro em espécie, levanta teu envelope. Se você vai fazer por meios eletrônicos, levanta a tua mão. Vamos orar? Amém? Você está pronto? Faz isso com alegria, amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo aquilo que você já fez chegar nas nossas mãos. Obrigada, Pai, pelo seu suprimento, por sua provisão. Você é o nosso dono, você é o nosso Pai, você sabe exatamente do que precisamos. E nós descansamos em Ti. Certamente o Senhor tem sido fiel até aqui e continuará. Muito obrigada, Senhor, porque nós provamos da Tua fidelidade todos os dias das nossas vidas. Por isso nós te damos com alegria, no nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Nós te louvamos nessa noite, porque cremos que o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é a razão das nossas vidas, o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, Pai. O motivo de vivermos, de respirarmos, de existirmos, de nos movermos é o Senhor. Nós encontramos no Senhor o maior amor e toda a razão que nós poderíamos ter para existir aqui nessa terra. Obrigada por ter nos encontrado, por ter nos amado, por ter nos atraído com laços de amor. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz por nós. Não há razão, Pai, para que nós não estejamos alegres nessa noite. Pelo contrário, Senhor, há motivos excepcionais e contínuos para que nós estejamos alegres no Senhor. Nós nos alegramos em Ti, nos alegramos em Ti. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Nada, absolutamente nada nos falta. Nós não temos falta de nada, porque o Senhor está provendo todas as coisas necessárias. Obrigada, Pai, porque o Senhor já nos deu vida, nos deu paz, nos deu alegria. Com tudo o que o Senhor nos dá, a maior preciosidade que há para nós é a Tua vida habitando em nós. Obrigada, Pai, pelo Teu doce Espírito, a Tua presença gloriosa que está em nós. Nós reconhecemos o Senhor nessa noite, a Tua bondade, o Teu amor para conosco. E revelamos ao Senhor com os nossos lábios o nosso amor para Ti. Nós fazemos isso com entendimento nessa noite, Pai, sabendo que o Senhor está recebendo esse culto. Nós nos alegramos e desde já, Pai, Te agradecemos pelo que o Senhor ainda irá fazer e falar nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê nisso também, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Glória a Deus. Obrigada, gente. Pode sentar.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está alegre porque está nesse lugar? Sabe, queridos, a alegria para nós é uma das principais características. A vida de Deus em nós nos deixa alegres continuamente. Talvez você pense, eu nem tenho motivos para estar sorrindo, Samir. Eu estou com um monte de problemas para lidar. Eu quero te dizer, você não sorri porque não tem ou porque tem problemas. Você sorri porque tem um Deus que resolve todas as coisas por você. Que cuida de você e que está olhando por você em todo o tempo, não te abandona, não te deixa sozinho, nunca jamais falhou com você e não vai ser amanhã que ele vai falhar. Não é porque chegou o fim desse mês, ou está chegando o fim do mês, ou porque o meio do ano já passou, eu não sei qual é a tua perspectiva, mas nada disso muda o que Deus é e o que Ele é, o que Ele faz, e quem Ele é, e quem nós sabemos que Ele é. Sabe? Porque pode ser que você esteja num nível em que Deus já se revelou para você e você ainda conhece muito pouco dele. Mas eu quero te dizer, não importa o quanto você conheça Deus, Ele é quem Ele é, ainda que você ainda não saiba. Amém? Glória a Deus. Então fica tranquilo, o Senhor está cuidando de tudo. Pode ficar em paz. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso bem largo para ela e diz, ei, fica em paz. Deus está cuidando de tudo. Deus ama você. E Ele está cuidando de você. Agora mesmo. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que maravilha. Glória a Deus. Então, nós estamos numa série muito preciosa, né? Não sei se você estava aqui ao longo desses dias. No último domingo começamos uma nova série aqui chamada O Poder da Mesa. Quem estava aqui no domingo passado? Glória a Deus. Então, nós começamos essa série, o pastor Fábio começou aqui ministrando, e foi um tempo precioso de nós sermos ensinados acerca desse assunto, que é importantíssimo, que talvez para alguns ainda seja uma visão, ou tenha ainda uma visão limitada, né, achando que quando nós falamos de mesa, estamos falando apenas do comer, do beber, do servir, do serviço. Mas nós estamos aprendendo ao longo desses dias, nas mensagens que foram ministradas, hoje também nos 3 cultos, um pouco mais sobre esse assunto. E eu gostaria que, se você não esteve aqui presente nos outros, que você fosse até o nosso canal no YouTube e assistisse às mensagens que tratam sobre esse tema. Que para aquilo que nós temos visto Deus revelar, não é somente uma questão de nós considerarmos importante, mas é uma questão de nós olharmos para o que Deus revela em sua palavra e percebermos o quanto tudo isso é importante de ser aprendido e quanto nós precisamos ainda ser ensinados. Amém? Então, nós estamos vendo sobre isso. Nós estávamos falando na quinta-feira, eu ministrei aqui, e eu falava um pouco sobre a lei da primeira citação, que é uma regra que nós usamos nas Escrituras para entender quando assuntos são apontados pela primeira vez na Bíblia, quando um tema ou uma palavra, ela vem a primeira vez na Bíblia e ela traz algum sentido. Geralmente, é esse sentido que nós vamos ter para nos dar base, né, nos orientar, nos instruir, nos direcionar acerca de determinado assunto. Então, apesar de nós vermos logo no início, pessoas tendo comunhão, se alimentando juntas. A primeira vez em que nós vemos a citação da palavra mesa nas Escrituras, ela aparece lá em Êxodo, lá no comecinho do capítulo 25, mais ou menos, você vai ver que existe ali uma revelação sobre a mesa como um altar. Né? Deus, ele fala sobre a mesa que vai ser utilizada dentro do tabernáculo. E ele começa a descrever, ele dá as orientações, os detalhes sobre essa mesa. Eu não vou entrar nisso hoje, eu quero só mencionar, porque nós falamos sobre isso na quinta. Mas, para aqueles que não estiveram, né, para ficar orientados sobre isso, no começo, ali a gente vê o Senhor tratando sobre a mesa como sendo um ambiente que vai estar continuamente perante Ele, como um lugar que estará constantemente perante o Senhor. Dali há uma adoração, um serviço, um ambiente criado para que algo seja dado ao Senhor por meio da mesa que é proposta lá no início do tabernáculo. Então, Deus descreve como Ele quer, Ele é detalhista, coloca lá todos os detalhes, os itens que devem estar não só sobre a mesa, mas na própria mesa. E com isso a gente tem uma revelação de que para Deus a mesa não é apenas um lugar de provisão. Para Deus a mesa não é apenas um ambiente onde nós nos alimentamos, sozinhos ou acompanhados. Para o Senhor a mesa é um altar. Amém? Então, quando nós consideramos o que Deus considera sobre a mesa,
Quando nós entendemos o que a Bíblia fala sobre a mesa ser um altar, então a gente começa a entender o valor, o significado que isso tem, muito mais do que o que hoje em dia nós temos visto. Eu sei, muita gente talvez já percebeu aí pelas redes sociais o quanto tem se falado, mencionado, sobre a história do tempo de mesa. Quem já ouviu essa expressão? Tem se falado muito, nas redes sociais isso tem ficado, né, cada vez mais amplo assim, o conhecimento sobre isso. E muita gente tem visto dessa forma, mas também há muitas pessoas que têm dado tempo de mesa para os estranhos, para os de fora, para os conhecidos, para aqueles com quem elas querem fazer negócios, para aqueles com quem elas querem fazer conexões comerciais, mas entretanto, contudo, todavia, não tem tido tempos de mesa com sua própria família, com aqueles que estão mais perto, né? A gente tem tido hoje um evento assim que é impressionante. As pessoas têm se distanciado cada vez mais de quem está perto e se aproximado cada vez mais de quem está longe. Há alguém que concorda comigo sobre isso? Parece que as pessoas estão juntas, mas elas estão distantes umas das outras. E as que estão longe parecem estar mais próximas das pessoas. Uma coisa que cooperou muito para isso é a internet. Você sabe, né, esse negócio que a gente usa o tempo todo, celular, a internet que está todo o tempo ali conectando as pessoas, ela favorece muito essa aproximação de quem está longe. A gente sabe de uma notícia que está acontecendo lá do outro lado do mundo, sem que a gente nem tenha a ver com isso, nem que aquilo de alguma maneira afete ou impacte diretamente a nossa vida, mas a gente também fica, às vezes, alheio ao que está acontecendo ao nosso lado. Você já deve ter contemplado momentos em que pessoas estão em um mesmo ambiente e estão todas usando o celular. Quem já viu? Todas elas estão envolvidas em alguma coisa, tem um mundo que se abre ali, mas elas não estão interagindo umas com as outras. Talvez você já tenha visto essa cena. Ela é mais comum do que o que a gente gostaria que fosse. E isso, queridos, tem ido para dentro do ambiente do lar, né? Tem ido muitas vezes para o ambiente do lar da gente e também para as nossas mesas como igreja. Quem está aqui? Eu não sei se já deu certo o vídeo lá atrás. Deu? A gente tem um videozinho rápido para passar, são 2 minutos. Esse é um curta-metragem, eu não sei se a qualidade vai ser tão boa quanto eu gostaria, mas é o que a gente tem aqui disponível agora. E esse vídeo tem um pouco mais de 2 minutos, ele é um curta-metragem que foi criado, e ele tem trazido muita reflexão aí fora. Eu quero começar mostrando um pouco desse vídeo para você, para levar você um pouco a refletir também, e depois a gente continua a nossa mensagem, tá bom?
Legal, né? Que bom que vocês acharam. Esse vídeo mostra um pouco dessa realidade, gente. No fim ali, não sei se você percebeu, a meninazinha bate na porta de um senhor, ele traz ali como se fosse um vinho e um pão, trazendo esse símbolo também da comunhão que vem através dos ensinos que a gente tem na palavra sobre a ceia, né? E é muito interessante, essa mulher, ela percebe uma realidade que a gente tem visto todos os dias e a gente tem pouco contribuído. Talvez você diga, Sameri, eu não vou fazer uma mesa para os meus vizinhos no corredor do lugar onde eu moro. Claro, ninguém está falando sobre você fazer isso, mas a gente está mostrando que às vezes a gente só precisa de um pouco de esforço, um pouco de intencionalidade para que a gente mude a realidade dos relacionamentos que nós temos. Tem gente que se queixa muito de não ter um bom relacionamento com pessoas próximas ou não ter um bom relacionamento até mesmo com as pessoas do seu lar. Mas isso, queridos, depende do que a gente está construindo, do que a gente está fazendo e com que intenção nós estamos fazendo o que fazemos. Às vezes eu tenho uma pessoa que é distante de mim, mas eu posso proporcionar para essa pessoa um momento de aproximação. E sabe, talvez no tempo em que a gente está, muitas coisas têm se perdido, né? Como eu falei, às vezes eu lembro que antes, não antigamente, porque eu não sou antiga, mas antes, a gente sentava num local para fazer ali alguma coisa, né? Esperar um atendimento, ou no banco, ou num setor burocrático, ou mesmo para ir a uma consulta médica. A gente se sentava num ambiente e ali tinha uma forçação de barra para a gente conversar. A gente acabava conversando com as pessoas. Hoje está todo mundo no seu próprio mundo e o celular faz com que as pessoas pareçam sempre muito ocupadas. Parece que está todo mundo sempre fazendo alguma coisa muito útil. Pode ser que a pessoa esteja jogando Candy Crush, mas a gente não sabe se ela está jogando ou não. Às vezes não dá para ver o que está na tela dela. Pode ser que ela esteja só rolando lá as redes sociais, o feed, para ela saber o que está acontecendo. Nós não sabemos. Então, quando alguém está com o celular na mão, parece que essa pessoa está sempre muito ocupada. E a gente tem se tornado cada vez mais distanciados por essa barreira que existe nas nossas próprias mãos, muitas vezes. Entenda, eu não sou contra o uso de celular, pelo contrário, eu também uso, e uso bastante, uso para fins que são realmente necessários. Tem vezes que a gente vai usar para se distrair, tá tudo bem também, não vou endemoniar o celular, não, demonizar o celular. Não é essa a minha intenção, irmão, mas a minha intenção é fazer você perceber como muitas vezes a gente está se deixando ser levado pelo ambiente em que a gente está vivendo e desconsiderando o que Deus mostra na sua palavra sobre a importância de nós estarmos juntos. A mesa, ela vai provocar essa necessidade de nós nos olharmos nos olhos. Ela provoca a necessidade de a gente conversar sobre alguma coisa. Você não vai sentar à mesa com uma pessoa e ficar o tempo todo em silêncio pleno, evitando o contato com essa pessoa visual ou um contato mesmo de conversa. Então, é necessário que a gente seja intencional. Eu quero mostrar para você algo que está nas Escrituras, lá em Mateus, no capítulo 26, se você puder abrir junto comigo, você vai perceber como a gente, ao longo das Escrituras, percebe que, nota, né, que a mesa, ela realmente não é só um lugar de provisão, não é só um lugar para a gente comer, não é só um lugar para a gente se satisfazer. A mesa, ela é um ambiente de amor, de alegria, de conexão. A mesa, ela é um ambiente de comunhão e de propósito. Amém? Mateus capítulo 26, você chegou lá? Verso 17. Você deve saber, né, sobre o momento em que Jesus faz a última ceia com os seus discípulos. É um momento que nós conhecemos demais, virou a base, inclusive, depois para a revelação que o Senhor leva a Paulo e que hoje, consequentemente, nós lemos nas nossas celebrações de ceia. E esse momento está descrito aqui como sendo um momento intencional. Jesus, ele não fez por acaso, ele fez de propósito, com intenção. Ele planejou aquele momento. Jesus se importou em realizar um tempo de mesa com os seus discípulos. Jesus sabia o poder da mesa. Amém? Então, aí no verso 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja, Jesus pediu para encontrar uma pessoa onde eles iriam realmente celebrar a ceia naquela casa. Ele diz, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles, no verso 29, a Bíblia diz que eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Existem outros textos que vão dar mais detalhes sobre esse momento,
sobre como os discípulos encontram essa pessoa que Jesus indica, mas aqui o que é interessante a gente perceber é que Jesus, ele planejou e ele foi intencional no planejar aquele momento. Jesus sabia, é chegado o meu tempo, eu estou perto de não estar mais aqui, eu vou já partir e eu preciso ter um tempo junto com eles, onde eu possa revelar, onde eu possa amar, onde eu possa corrigir, onde eu possa alinhar, onde eu possa dar a eles o meu melhor nos últimos momentos que eu tenho aqui. Jesus sabia o quanto era importante ter aquele tempo à mesa junto com os seus discípulos. Quando a gente vê isso, a gente consegue compreender um pouco melhor sobre como é essa visão de que para Deus a mesa não é só um lugar qualquer. A mesa para o Senhor é um lugar realmente como um altar. Às vezes, gente, a gente está querendo um microfone, a gente está querendo um púlpito, um palco, para ensinar às pessoas alguma coisa, para pregar a elas alguma coisa. Mas eu vou te dizer, você vai ter corações talvez muito mais abertos, sentados à mesa junto com você, do que sentados enquanto ouvem você. Às vezes, nas nossas conversas mais informais, nós conseguimos extrair os maiores ensinamentos que alguém pode nos dar. E verdade, nós precisamos também saber, inclusive Gabi falou um pouco sobre isso no culto da manhã, eu vi que também Fábio falou um pouco sobre isso na semana passada, e nós precisamos também ser cuidadosos em como nós nos comportamos à mesa. Eu vou já falar sobre isso, e às vezes a gente se distrai, mesmo estando com as pessoas mais importantes, mais preciosas, a gente fica tão distraído que desconsidera o que está sendo demonstrado, o que está sendo liberado, o que está sendo dado a nós enquanto nós estamos à mesa com alguém. Talvez você ache que se você sentasse com alguém muito, muito importante aos seus olhos, você iria dar muita atenção a essa pessoa, você iria escutar essa pessoa com muito, muito afinco, mas enquanto você está com as pessoas que você diz que ama, você não faz isso. Se eu perguntasse aqui para a maioria dos maridos, quase todos eles diriam para mim que as pessoas que eles mais amam estão dentro da sua casa. Pelo menos é o que a gente espera que seja. Se eu perguntasse para as mulheres aqui quem elas mais amam, provavelmente a maioria diria as pessoas que estão dentro da minha casa comigo. Meu marido, os meus filhos. Não é assim, gente? Se ainda são solteiros, talvez digam as pessoas que eu mais amo na vida são os meus pais. É a minha mãe, é o meu pai. Não é assim? Vamos lá, gente. Eu estou no Verbo da Vida Teresina. Né? Eu não estou em outra igreja, não. Você está compreendendo o que eu estou falando, você está acompanhando o que eu estou falando. Vamos lá, deixa eu saber que você está entendendo. Amém? Glória a Deus. Então, pode ser que você vá me responder que as pessoas que você mais ama são as pessoas que estão dentro do seu lar. Mas se nós pararmos para prestar atenção, às vezes são as pessoas a quem nós menos damos ouvidos. Talvez essa noite não seja uma noite de a gente ficar dando muito aleluia e glória a Deus. E está tudo bem. Porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você acolha a palavra com mansidão ao ponto de ela te transformar. Pode ser que às vezes algumas coisas que a gente escuta aqui nesse ambiente, elas sejam para nós como um tapa na nossa cara. Que a gente fica chateado, fica aborrecido ou envergonhado. Mas a gente sabe que precisava para acordar da realidade que a gente estava achando que estava vivendo. Algumas coisas vão ser transformadas, mudadas em lares depois dessa série aqui, gente. De uma tal forma que a gente vai começar a ouvir testemunhos do que Deus está fazendo. Algumas coisas vão mudar nos relacionamentos entre nós como irmãos, como igreja. Pelo que o Fábio falou aqui na semana passada, dando tanta importância, tanta ênfase, a nós estarmos conectados uns com os outros. Darmos preferência uns para os outros. Darmos importância uns para os outros. Que essa série de mensagens não seja apenas, irmãos, mais um tema para a gente ouvir na nossa igreja, mas seja um assunto que vai nos educar para a vida que o Senhor deseja que nós tenhamos. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos isso, e nós vamos ver muitas outras que vão nos revelar mais coisas. Eu queria só falar sobre esses aspectos para a gente iniciar, com base nesse vídeo, com base no que já nós ouvimos e falamos. Eu quero falar hoje sobre o primeiro ponto dessa mensagem. O primeiro ponto da mensagem é: a mesa é um lugar de amor e comunhão. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. O verso 23,
A Bíblia fala sobre um momento em que Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, ele está ali junto com eles. Há um ambiente de comunhão, é um ambiente que também vai nos revelar tamanho amor, e eu vou já explicar isso para você. A Bíblia fala aí, no verso 23, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Na versão revista e corrigida diz que um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. A Bíblia está referindo-se a João, porque essa pessoa que escreve isso é o próprio João. Ele se descreve como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Não sei por que ele descreve dessa maneira, mas ele descreve, ele se auto-revela dessa forma. E ele diz, olha, ali estava um discípulo, um dos seus discípulos aconchegado, encostado no ombro, no seio de Jesus, deitado ao lado de Jesus. É tanto que ele é a pessoa para quem Pedro faz um sinal e diz, ei, pergunta aí para ele. Quem ou sobre quem Jesus está falando, quando está falando sobre a traição. Sobre quem Jesus está falando, pergunta aí para ele, porque Pedro estava distante de onde Jesus estava posicionado, mas João estava bem perto. E aqui, irmãos, o que a gente vê é que é Jesus ali não só partilhando o pão, mas ele está partilhando intimidade, tem um discípulo dele deitado no seu ombro. Não é uma cena qualquer, não é um momento qualquer. Ele tem alguém bem próximo dele e há uma conversa acontecendo. E sobre o que está sendo conversado, alguém pergunta, diz aí para ele, pergunta para ele, você que está mais perto, você que está mais próximo. Porque é um fato também, é muito comum que a gente quando senta numa mesa com muitas pessoas, ou senta a uma mesa com muitas pessoas, a gente senta geralmente mais próximo de quem é mais próximo também da gente. A gente senta mais perto de quem está mais perto de nós comumente, né? Não é sempre, mas acontece com frequência. Então, Jesus estava bem perto de João, Pedro estava mais distante, e ali a gente revela um Jesus que está íntimo daqueles discípulos, ao ponto de ter alguém deitado em seu ombro. Essa mesa aqui nos revela que esse lugar era um lugar de amor. Jesus não estava ali tendo um conflito, não estava ali tendo um distanciamento. Não, existe um amor sendo demonstrado. E a pergunta que eu quero fazer, irmão, é qual amor você tem demonstrado e a quem quando você tem a oportunidade de estar à mesa? Não necessariamente você precisa estar deitado sobre o ombro de alguém, mas você precisa estar tão íntimo de alguém, ao ponto de você saber sobre o que aquela pessoa está falando, ou pensando, ou responder aos outros, talvez, porque você é próximo dela. Quando a gente olha para isso, a gente vê aquilo que o irmão Reagan, inclusive, ensinava. Ele dizia que a comunhão com Deus e com os irmãos, ela é essencial para haver manifestações do Espírito. Às vezes, a gente só está considerando o quanto nós estamos próximos de Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer, não é possível nós estarmos próximos de Deus, termos comunhão com Deus e não querermos ter comunhão com os irmãos. É impossível, como o João também revela lá nas suas epístolas, ele diz, olha, não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão que vejo. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E tem gente que diz assim, não, eu gosto muito do Senhor, eu amo o Senhor, eu amo demais o Senhor, mas eu não quero conversa com a igreja. Eu não quero conversa com os irmãos da igreja. Irmão, se a gente não quiser conversa com os irmãos da igreja, se a gente não quiser conversa com quem é de igreja, então a gente está amando Deus errado. Porque assim, existe um corpo e existe o cabeça. O corpo é a igreja. O cabeça é Jesus. Como é que eu vou amar Jesus e eu não amo o corpo? E aqui a gente vê a comunhão ali existente entre Jesus e os seus discípulos. Ele poderia, irmãos, ter ficado junto com sua família de sangue. Mas Jesus escolheu, nos seus últimos instantes, estar com os seus discípulos, a sua família espiritual. Aqueles a quem ele deixaria um legado que perpetuaria a igreja. Aqueles a quem ele tinha ensinado e andado durante tanto tempo, mostrando quem Deus era e o que Deus faria. E o que Deus fazia. Jesus estava perto de pessoas que não eram ligadas a ele naturalmente falando, mas ele escolheu se conectar a elas. E sabe, eu quero te incentivar a escolher se conectar às pessoas. Dizer a você que é preciso que você se conecte mais com quem está dentro da sua casa, mas como no vídeo que nós vimos, procure aproximar pessoas que também estão fora. Não fica junto só de quem está perto, fica junto também de quem talvez ainda está distante, porque isso vai aproximar você. Tem gente que reclama, eu vou para a igreja, mas não conheço ninguém, não converso com ninguém, não falo com ninguém, ninguém fala comigo. Que tal a gente promover ocasiões onde a gente começa a promover as conexões? O que a gente consegue ver para esse momento aqui de Jesus, ele está com os discípulos, ele está ensinando para eles algumas coisas. A gente vê um momento de amor, de intimidade, de comunhão revelado de Jesus. Mas quando você começa a ler o restante do texto, você vai perceber que ali estava Judas também. Jesus não estava só.
Jesus estava com os seus 12 discípulos, não era só com os 11, Judas estava lá. E o que a gente consegue ver aqui é que Jesus ele escolheu e decidiu nos salvar na cruz. Mas ele escolheu nos ensinar à mesa sobre o amor. Deixa eu colocar de uma forma melhor. Na cruz, Jesus decidiu nos salvar. Quantos sabem disso? Mas à mesa, ele nos ensinou a amar. Porque Judas estava lá, o traidor estava no meio, mas Jesus estava lá amando. Jesus não excluiu, ele é um traidor, deixa ele fora. Vamos fazer a ceia só com os que a gente gosta. Vamos fazer a ceia aqui, vamos preparar a mesa só para quem ama a gente e para quem é leal. Não, estava lá o traidor, no meio. E talvez você diga, porque Jesus não sabia. Ele sabia. E os textos bíblicos revelam que ele sabia bem quem seria o traidor. Os discípulos que estavam juntos não sabiam, mas Jesus sabia quem era. E nem por isso ele tirou Judas da mesa. Ele mostrou ali como é que a gente ama, mesmo até aqueles que nos traem, mesmo aqueles que são para nós inimigos. A gente vê aqui a presença de Jesus na mesa, transformando aquela comida em comunhão e também em revelação. A gente vai estudar um pouco mais, o segundo ponto que eu quero falar é a mesa é um lugar de revelação. Quantos sabem que na mesa nós podemos ter coisas reveladas? Não só, irmãos, a gente não está falando só de coisas super espirituais, sobrenaturais, manifestações, uau, não. Mas a mesa revela o coração das pessoas. A mesa, às vezes, vai revelar onde elas estão posicionadas. A mesa tem o poder de revelar, por exemplo, a incredulidade ou a fé dessas pessoas. Revela o quanto elas estão alegres ou tristes. Às vezes, quando elas estão caladas demais, ou elas estão falando demais, você diz, fulano estava eufórico hoje, não parou de falar. Você consegue ter essa revelação, essa percepção do que está acontecendo. Tem um texto que mostra um pouco sobre a revelação maior que alguém também pode ter à mesa. Às vezes a gente consegue perceber, sentado com pessoas, o chamado delas. Você percebe, rapaz, fulano é um pastor, olha a forma como ele se porta, como ele se conduz, como ele fala. Ou então você percebe, eu acho que fulano, ou você nota, fulano tem um chamado profético. Vê como ele conversa. Mas você já saiu com ele? Não, eu tive um tempo à mesa, outro dia a gente saiu para comer, tomar um café. E eu percebi ele falando assim, ou ela agindo assim. Você começa a notar, gente. Porque a mesa não tem como esconder. A gente talvez consegue se portar na igreja até de uma maneira bem padrão. Mas quando a gente está à vontade na mesa, a gente revela quem a gente é. Lucas capítulo 24, vá para lá comigo, por favor. Lucas 24. Você está aprendendo algo? Glória a Deus. Capítulo 24, verso 30. Você sabe a passagem sobre os discípulos a caminho de Emaús. Jesus tinha morrido, era a notícia mais contada na cidade, todo mundo sabia do que estava acontecendo. E Jesus está aqui ressurreto, né? Ele já está ali no seu corpo glorificado, ainda não tinha sido assunto aos céus, não tinha subido aos céus. Estava num tempo aqui com os discípulos. E ele aparece para esses dois homens que vão caminhando em destino ao lugar. E quando ele começa a conversar com eles, eles ficam perguntando, você não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus, não, o que está acontecendo? Ele diz, olha, Jesus, né, morreu, ele que era o mestre e tal. E começam a contar, conversando com ele. E a conversa fica boa e os discípulos vão e chamam esse homem, que eles não sabem quem é, para ir comer e para ficar na casa deles. No verso 30, que é onde eu quero ler, diz que aconteceu que eles estavam à mesa. Vai ter agora o momento da comunhão, vai ter o momento de partilhar o pão. E aqui a Bíblia diz que Jesus tomou o pão e abençoou, e tendo partido, ele deu a eles. Então, nessa hora, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram, e em seguida Jesus desapareceu da presença deles. Veja, irmão, a gente está falando de pessoas que vieram conversando no caminho, numa viagem. Eles estão fazendo uma viagem, se deslocando de um lugar para outro. E eles estão conversando com Jesus. E à medida que eles conversam com Jesus, eles não percebem quem Jesus é. Mas na hora que eles sentam à mesa, que Jesus pega o pão, que Jesus rende graças, abençoa o pão. E em seguida a Bíblia fala que eles têm ali o pão partido entre eles. Aí sim, a Bíblia fala que eles reconhecem quem Jesus é. Porque tem coisas que só são reveladas à mesa. Tem coisas que a gente só vai conhecer e reconhecer à mesa. O interessante, queridos, é que não é só uma questão de nós vermos aqui
a uma revelação espiritual, mas tem um ato natural que também traz a revelação. Jesus, quando ele pega o pão e ele parte e abençoa, ele faz algo que era costumeiro, ele costumava fazer do mesmo jeito. Você deve ter visto outras passagens, como por exemplo, naquele momento em que Jesus multiplica os pães e peixes, ele toma o pão, ele parte, ele rende graças, e em seguida, ele toma o pão, ele rende graças e depois ele parte. É um padrão que Jesus tem, de pegar aquilo que ele vai distribuir, ele rende graças ao Senhor, ele abençoa e em seguida ele distribui. Então Jesus faz algo que ele sempre fazia. Já viu a pessoa que tem uma oração semelhante toda vez que vai comer? De repente a oração dela faz com que você perceba, é fulano. Mesmo que fosse um outro rosto, mesmo que você estivesse com os olhos vendados, quando aquela pessoa faz a oração, você percebe, é fulano. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi um ato natural que Jesus fez, que os olhos daqueles discípulos se abriram. Não foi que eles estavam com os olhos tapados para não ver a glória de Jesus. Não foi nada sobrenatural, irmãos. Na verdade, Jesus continuou tendo o mesmo rosto, o mesmo aspecto. A questão é que quando ele partiu, os discípulos, epa, nós sabemos quem é a pessoa que faz isso. Por que eles sabiam? Porque Jesus tinha comunhão com eles à mesa com frequência. Mas mesmo estando sentado à mesa com eles com frequência, eles não reconheceram Jesus na conversa no caminho. Só reconheceram quando estavam à mesa para comer. Porque tem coisas que só são reveladas quando nós estamos à mesa. Amém? Os discípulos ali, eles reconhecem Jesus, e a gente vê que da mesma maneira que há uma revelação ali de quem Jesus é para aqueles homens, em seguida Jesus sai, também para nós existem revelações da palavra que vão vir à mesa. Às vezes tem algo que alguém compartilha, quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu já tive a oportunidade de, com o coração sensível, sentado ali numa conversa informal, de repente brota no meu coração uma palavra de Deus para mim, por causa de algo que alguém falou. Talvez algo que a pessoa experimentou ou que ela diz, naquele momento, vem para você como uma revelação, que você, uau, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa isso que você disse. Ou você vê a pessoa tendo uma atitude que para você fala muito, te ensina muito. Às vezes o zelo dela para com alguém que está junto, às vezes a indiferença dela para com alguém que está junto. Você olha para aquilo e diz, nossa, que coisa estranha, que coisa feia, eu jamais faria isso. E aquilo vira para você um ensinamento, mas também pode ser algo bom. Eu mesma já passei por muitas experiências onde, conversando informalmente com pessoas, comecei a escrever mensagens que viraram ministrações. Por quê? Porque numa conversa informal o Espírito Santo me alerta sobre algo. Ou me traz uma revelação sobre alguma coisa que eu tomo nota daquilo e depois eu vou me debruçar nas Escrituras e em oração para receber a mensagem por completo. Mas o ponto principal nasceu de uma conversa informal. Você nem sabe, mas existiram muitas frases que foram ditas em microfone aqui que foram geradas em conversas à mesa. De forma informal. Então, às vezes a gente não tem noção do quanto a mesa pode ser rica para nós. E uma coisa é certa, se a gente faz como aqueles discípulos fizeram com Jesus, que partiram o pão ali, honrando a presença daquele homem, sem saber quem ele era, a revelação vem. Às vezes, gente, a gente quer dar honra para alguém que tem título, que carrega posição, que carrega algum tipo de influência. Eu estou falando aqui, talvez você está pensando só na estrutura de igreja, mas vamos colocar também sobre a estrutura natural do trabalho, por exemplo, da empresa onde você trabalha, uma estrutura institucional. Às vezes a gente quer dar honra a alguém que está posicionado num alto lugar, mas a gente desconsidera a honra que as pessoas que não estão posicionadas em alto lugar também têm. Mas quando vocês recebem alguém, até mesmo um desconhecido, porque esse homem era desconhecido para os discípulos até então. Ele era só um transeunte, um passageiro, um estrangeiro que ia passando no lugar. E eles decidiram acolher aquele homem, dizer, vem para cá, para a nossa casa, vamos comer junto com a gente. E no que eles acolhem aquele homem com honra, eles têm a revelação de quem Jesus de fato era. Sabe, existem pessoas que vão ser reveladas para você de uma tal maneira, como conexões tão preciosas, simplesmente porque você decidiu dar a elas honra que outras pessoas não davam. Terceiro ponto, a mesa é lugar de correção e de alinhamento. A mesa não é lugar de distração. Eu quero que você continue comigo aí em João, capítulo 13, a gente abriu há pouco. Nós vamos ler 2 textos agora. João, capítulo 13, verso 21. Diz assim, ditas estas coisas,
Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, no verso 22, olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Veja, os discípulos não sabiam quem era o traidor. 3 anos andando com aqueles homens, 3 anos andando com Jesus, pelo menos ali, eles não sabiam quem era. Ora, ali estava conchegado, o verso que nós lemos agora há pouco, conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. E então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João pergunta para Jesus, em seguida no verso 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Olha o que Jesus está dizendo, olha, presta atenção, vai ser para quem eu entregar o pedaço de pão molhado. Jesus está dando a dica, Jesus está mostrando quem é a pessoa que vai trair, através da atitude que ele vai demonstrar. E ele diz então que tomou, pois, um pedaço de pão, a Bíblia fala, e tendo-o molhado, deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Só que os discípulos nenhum perceberam ou entenderam o que estava acontecendo, porque eles achavam que Jesus tinha dado um comando para Judas, para que Judas fosse resolver alguma questão financeira, já que Judas era o tesoureiro. E está escrito aí também nos versos seguintes. Mas veja, Jesus deu a dica. Jesus disse a quem ele entregaria o pão molhado seria o traidor. Agora imagine, irmãos, como é interessante, porque Jesus diz quem é, mas aqueles discípulos estão tão distraídos, inclusive o próprio Judas, que ele recebe o pedaço de pão. Ele não diz assim: não, Jesus, você acabou de falar que se você entregasse o pão molhado, o pedaço de pão molhado, seria a pessoa que te trairia. Eu não vou te trair. Alguém está aqui? É um nível tal, querido, de distração, que ele nem prestou atenção no que Jesus estava falando. Quem mais entende, gente? Era Jesus falando. Os homens tinham visto todos os sinais, as maravilhas, os milagres que aquele homem que vinha da parte de Deus havia feito. Como é que na presença dele ficavam tão distraídos ao ponto de nem dar importância ao que ele falou? Quem sou eu pregando para querer tua atenção, se Jesus não conseguiu a atenção dos seus discípulos? Eles não repararam, eles não prestaram atenção. Nem Jesus deu mais nenhuma dica, ele deu só uma. E Judas não percebe, ele está distraído, ele recebe. Mas o interessante é que nem os discípulos conseguiram entender. Depois de Jesus ter dito: olha, eu disse que seria aquele a quem eu desse pedaço de pão molhado. Nem mesmo João, que foi para quem Jesus disse essa dica. Ele não percebe. Eles ficam sem entender o que é que Judas está recebendo de orientação, o que é que Jesus está instruindo. Eles acham que ali naquele momento Jesus está dando uma orientação financeira para Judas. Queridos, é interessante porque ali a gente vê, esse lugar não deveria ser um lugar de distração. Deveria ser um lugar de alinhamento, de correção. Jesus estava dizendo: olha, eu vou entregar e alguém vai me trair. Era para no coração eles se alinharem. Epa, vamos ajustar o coração aqui, porque Jesus está dizendo que alguém vai trair. Agora, se você for comigo para Mateus capítulo 26, eu quero que você vá para lá. Mateus 26. Mateus 26, verso 20. Jesus ali confronta Judas durante a ceia. Ele sabia quem era que o traía, quem o iria trair, mas ele confrontou mesmo assim com amor, né? Jesus usou a mesa como esse ambiente para correção espiritual. Sabe, quando você tiver à mesa com pessoas, se deixe ser corrigido quando necessário. Quando você estiver à mesa com pessoas que Deus levantou, também corrija naquilo que for necessário. Muitas coisas, irmãos, são evitadas, muitos grandes problemas, graves problemas são evitados quando a gente corrige no tempo oportuno, mas também quando a gente se deixa ser corrigido nas oportunidades. Às vezes a gente está tão distraído que não percebe que quem está falando está nos instruindo e nos corrigindo para aquilo que nós deveríamos nos posicionar de forma diferente. No verso 20 aí de Mateus 26, diz: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. É um texto parecido, é um texto do mesmo momento, escrito por uma outra pessoa, e diz: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um
por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Todos eles perguntaram para Jesus. A Bíblia está dizendo que um por um começou a perguntar para Jesus. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Aqui a gente está vendo outra pessoa que escreveu o mesmo momento, descrevendo de uma outra forma. E aí o Filho do Homem, a Bíblia fala no verso 24, Jesus está dizendo: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Percebe, irmão? Jesus está dizendo que ele está sendo traído. É no presente. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, no verso 25, observa a riqueza das escrituras aí, ó. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Veja, irmãos, a gente está falando de um momento em que Jesus vai ser traído. Mas a Bíblia está dizendo que Judas já o traía. Sabe por que isso aqui se revela? Porque na mesa, irmãos, os traidores são revelados. Na verdade, à mesa, os traidores são desmascarados. Mas é tão interessante que Judas, ele não ia o trair, ele já o traía. Sabe por quê? Porque a gente às vezes pensa que trai alguém ou que é desleal com alguém. E preste atenção, não estou falando só de traição conjugal, não. Porque às vezes a gente fica: eu não sou infiel, não. Eu sou uma pessoa fiel ao marido ou à esposa. Mas é infiel com os amigos, é infiel com os familiares, é infiel com os irmãos na igreja. Irmão, nós precisamos ser cuidadosos com isso. Porque às vezes nós não estamos traindo na efetividade do ato. Talvez você ainda não foi lá vender por 3 moedas ou por algumas 30 moedas de prata. Mas você já trai com seus lábios, já trai com o coração, já trai com a intenção, já trai falando mal, já trai matando a influência. Porque Judas não traiu Jesus na hora que fechou o negócio lá, entregou e recebeu as moedas quando pegaram Jesus, não. Ele traiu no momento em que ele se intencionalizou para conversar com quem queria comprar Jesus. Sabe, às vezes a gente acha que a traição ela vem no ato em si, mas a traição vem na intenção da conversa. E ele pergunta: Senhor, acaso sou eu, mestre? E Jesus diz: tu disseste. Era a oportunidade que Judas tinha para pensar e dizer: rapaz, eu não vou fazer esse negócio, não. Era a oportunidade que Judas tinha para pensar sobre aquilo e perceber: Jesus está me corrigindo em amor. Jesus não disse que eu tenho que ser o traidor. Há quem pense que Judas estava predestinado a trair Jesus. Não era, gente. Ele tinha a escolha de não trair. Alguém está aqui? Mas Jesus usa aquele ambiente. E a gente vê ali Jesus fazendo algo, como também o irmão Reagan fala que a palavra faz. A palavra, ela tanto corrige quanto nos encoraja. Jesus estava ali tanto encorajando como também corrigindo. Naquele momento ele estava falando: gente, alguém vai me trair. Mas ele estava também corrigindo, gente. Corrigindo, alguém vai me trair. Mas ele também estava encorajando. Não era necessário que Judas traísse. Alguém está aqui ainda? E eu vou te dizer algo, sabe, a correção no ambiente certo, como na mesa certa, ela gera transformação, ela não gera rebelião. Tem gente que usa a mesa para se rebelar contra a autoridade. Dentro do lar, o marido, o cabeça, os filhos para com os pais, às vezes os membros para com os pastores, os líderes espirituais. Às vezes funcionários para com os patrões. Nós precisamos ser cautelosos, irmãos, e não nos deixar na mesa nos tornarmos rebeldes e traidores. Sempre haverá nas nossas mesas alguém disposto a trair, mas não precisa ser a gente. Alguém está aqui? E é interessante, quando eu olho para isso aqui de Judas, eu penso: a mesa que a gente senta, ela revela o nível que Deus nos levou. Né? Porque você vê, Judas era discípulo. Mas quando a gente olha sobre o que a gente faz e o que a gente fala na mesa, revela aí se a gente está pronto para permanecer nela. Deixa eu dizer de um jeito melhor para você. A mesa que você senta, ela revela o nível que Deus te levou. Mas o que você faz e o que você fala nessa mesa vai revelar se você vai estar pronto para permanecer ou não.
Você pode chegar no lugar que Deus te coloca. Você pode ter se posicionado de uma maneira que te levou àquela posição. Mas da maneira como você faz e fala, quando está onde Deus te colocou, pode determinar e revelar se você vai permanecer naquele lugar ou não. Porque os demais discípulos continuaram como discípulos de Jesus, mesmo depois da morte de Jesus. Mas Judas não. Judas, como traidor, sofreu de remorso ao ponto de tirar a própria vida. Não teve arrependimento. O arrependimento, ele vai gerar vida. Você vê que Pedro, ele se arrepende de ter negado Jesus. Naquela ocasião em que Jesus prepara uma refeição para Pedro, junto com os outros discípulos que estão pescando, a gente vê que Jesus dá a oportunidade de Pedro de novo responder que o ama, mesmo tendo o negado 3 vezes. Porque Pedro teve arrependimento genuíno. Mas Judas não, Judas teve remorso. Arrependimento é para a vida. Arrependimento vai te conduzir à visão. Mas há uma posição de remorso, aquela pessoa que tem só um pesar por ter feito, mas não quer mudar de direção, vai levar à morte, como foi com Judas. Alguém está aqui? E a gente vê aqui que a correção que é feita na mesa com amor, ela pode curar o coração, ela pode restaurar o propósito, como foi com Pedro, mas com Judas não houve aceitação da correção. Não houve aceitação do que Deus estava instruindo por meio de Jesus. Ele simplesmente se distraiu e seguiu o seu caminho. Você está aqui ainda? 4º ponto, a mesa é um lugar de honra e de lealdade. Vamos para 2 de Samuel, 2º livro de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Verso 7. Até o verso 13. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela, eu quero um tempo de mesa com você. Não vale se for a pessoa que é casada, não. Se for casada, você diz, eu vou te levar para jantar. 2 de Samuel, capítulo 9, quem chegou lá? Falando em jantar, eu estou com saudade do meu marido. Ele está chegando, ou já chegou de viagem depois de longos dias distantes. Ele não está aqui porque ele estava numa conferência de ministros lá em Campina Grande, se você olhou nas redes sociais. Ele e boa parte do nosso corpo pastoral, né, os nossos ministros estavam nessa viagem lá, se reabastecendo com a visão que Deus tem nos dado por meio do Ministério Verbo da Vida. Aí ele viajou na terça e está voltando hoje. Imagina como eu e o Theo estamos com saudade, né? Pois é, mas graças a Deus vai já acabar esse negócio. Verso 7, diz assim, então lhe disse Davi, deixa eu contextualizar para você. Aqui a gente está vendo Davi falando com Mefibosete. Diga Mefibosete. Um nome bom para você botar no seu filho, já pensou? Todo mundo só quer botar Davi, né? Mefibosete, ninguém quer. Aí, Davi está conversando com Mefibosete, é um dos familiares ali de Jonatas, né? Por amor a Jonatas, Davi se posiciona dessa forma. Esse é filho de Jonatas, Mefibosete. E Davi está tendo uma conversa com ele, ele diz a seguinte coisa, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Veja, gente. A gente está falando de Davi, que tinha uma forte aliança, uma forte amizade com Jonatas. Jonatas, para quem não sabe, era filho de Saul. Saul era o rei anterior, que perseguiu Davi e quis matar Davi de todas as maneiras e formas possíveis. Então, Davi ficou amigo, ou se tornou amigo e aliançado de forma leal e fiel a Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas agora não está mais presente, mas Davi mantém a sua aliança, o seu coração leal, e ele diz, eu quero saber se tem alguém da família de Jonatas ainda, se há algum filho dele, eu quero cuidar dessa pessoa. E por amor, por lealdade, Davi se posiciona para com Mefibosete com bondade. Ele honra a Mefibosete, ele diz, olha, você vai comer pão sempre à minha mesa. No verso 8, ele diz, então se inclinou e disse, quem é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Olha a visão que Mefibosete tinha dele mesmo. Ele diz, eu sou um cão morto. E ele era uma pessoa deficiente. Ele tinha um problema físico, né? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor, ou seja, eu dou a Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma.
Davi está dando instrução a um servo, dizendo, olha, você vai trabalhar junto com a sua família para cuidar de Mefibosete e a família dele. E ele está dizendo, vocês vão trabalhar na terra, vocês vão trabalhar com os animais dele para que vocês possam produzir. Isso é uma demonstração de honra e de amor e bondade da parte de Davi para com Jonatas, mesmo Jonatas já tendo morrido. E aí ele diz, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Mefibosete vai ter comunhão comigo na mesa do rei. É isso que Davi está dizendo, olha, você vai providenciar tudo para a família dele, mas para ele vai comer sempre à minha mesa, na mesa do rei. Você está entendendo, irmão? Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, era uma boa quantidade de funcionários. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. O verso 13 diz, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Era um homem com imperfeições, com uma deficiência grave, era um homem desconsiderado pela sociedade em que ele vivia, era um homem incapacitado naturalmente, mas a Bíblia fala que o rei decidiu exercer amor, bondade e honra para com ele. Sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque nós vemos aqui Davi tendo a oportunidade de, à mesa, deixar demonstrar a sua honra e a sua lealdade para com alguém que tinha morrido, mas também para com o próprio Senhor que o tinha levantado como rei. É interessante quando a gente vê isso, porque a gente percebe que a mesa do rei, ela se torna um refúgio para um aleijado que não podia fazer nada por ele mesmo. Quando a Bíblia fala que ele era coxo de ambos os pés, a Bíblia tem algumas versões que falam que ele era aleijado. E sabe, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a mesa do rei, ela é para os imperfeitos. A mesa do rei, a mesa que Deus oferece para nós, irmãos, não é para os perfeitos, não. Ela é para aqueles que não podem andar por si. Mas por causa do amor do rei, da bondade dele para conosco, nós podemos ser sustentados durante toda a nossa vida. Nós podemos ser poupados porque o rei nos ama. E se a gente é assim, irmãos, tratados pelo nosso rei, como é que nós podemos tratar outros de uma maneira que não seja igual? Honrar alianças e vínculos que a gente tem de lealdade é um princípio do reino, não é um princípio de pessoas, não. Você já viu que existem pessoas que são leais somente enquanto elas estão sendo vistas? Lealdade não é enquanto tem alguém nos vigiando. Não é enquanto tem alguém lá como vigilante, vigia para conosco. A lealdade ela é demonstrada e provada quando não há ninguém por perto para ouvir. Davi poderia pensar, rapaz, Jonatas, que era o meu amigo íntimo, a quem eu de fato amava, é a pessoa para quem eu devia lealdade. Ele morreu, eu não devo mais nada a essa família de Saul, não. Esse povo queria era me matar. Mas Davi exerce a sua lealdade a despeito da morte do seu amigo. Sabe, eu quero te encorajar a você ser alguém que honra e é leal, mesmo quando você já não tem mais o amigo por perto. Tem coisas que a gente não fala, tem coisas que a gente não faz, mesmo tendo o poder para fazê-lo. Você está aqui? E há uma coisa que a gente aprende no Rema sobre o irmão Reagan, sobre o que ele falava, que fala que a unção, né, ou a honra, na verdade, ela libera a unção. Às vezes nós estamos requerendo de Deus um tipo de unção ou um nível de unção, mas a gente não tem exercido honra para com quem a gente deveria exercer. Comece a honrar as pessoas ao seu redor, irmãos. Comece a honrar aqueles a quem você deve e até a quem você nem deve honra. Você vai ver como a unção vai ser destravada a você num nível diferenciado. Amém. A mesa que a gente senta hoje, você vê Mefibosete sentando ali com Davi. E eu queria dizer isso para você. A mesa que a gente senta hoje, ela é fruto, né? Ela é resultado das nossas decisões, das nossas confissões e até das orações que nós fizemos no passado. Se talvez você está em mesas, em ambientes com pessoas que você não gostaria de estar, ou até mesmo se a sua casa não está como você gostaria que ela estivesse, compreenda que ela está nessa posição e você está assim por causa de orações, de confissões e de decisões que você tomou no passado. Se você precisa mudar esse cenário, a hora de mudar é agora. Começa a mudar as decisões, começa a mudar as confissões, começa a mudar as orações e você vai ver como vão mudar as posições nas mesas em que você senta. Como vai mudar o cenário, como você vai ver que a mesa vai se tornar para você um ambiente de honra também.
Amém? Por último, eu quero falar sobre o quinto ponto, que é a mesa é um lugar de direcionamento e de envio. Vamos para Marcos 16. Aleluia. Marcos 16. Verso 14, quem chegou lá? Quem chegou diz amém. Glória a Deus. Diz assim, Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11. Olha, Judas já não estava mais aí, né? Quando estavam aonde, gente? Quando eles estavam aonde? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja, Jesus agora encontra de novo os discípulos, eles estão reunidos à mesa, era uma prática, era um hábito, era um costume deles, né? Você vê mais um detalhe sobre esse assunto. E Jesus chega ali e ele censura eles na incredulidade que tiveram. Jesus ali tem a oportunidade de, nessa mesa, revelar, mas também de censurar a incredulidade daqueles discípulos e a dureza do coração. Às vezes, gente, tem gente que está dizendo que está em muita fé, mas quando você senta para tomar um café, você percebe que ela é incrédula. E tem gente que diz, não, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa muito ensinável, mas você toma um café com ela de 5 minutos, você toma um sorvete, não dá tempo nem do sorvete derreter, e olha que derrete rápido em Teresina. E quando você menos espera, ela demonstra o quanto ela é dura no coração. Você fala e parece estar falando com uma parede, parece que você está falando com uma porta de metal, que não acolhe uma palavra do que você fala. Ela se diz humilde, ela se acha humilde, mas na mesa ela revela a dureza de coração. Jesus censura a incredulidade dos discípulos e a dureza deles. São discípulos, são pessoas que andaram com ele, viram os milagres, mas quando não tinham ainda visto Jesus, como Tomé, não tinha visto Jesus ainda, e ele tinha dito, eu não creio não, que essa conversa de que ele ressuscitou é ele mesmo. Jesus está censurando, porque eles não tinham dado crédito aos que já tinham visto ele ressuscitado. A gente vê aqui a mesa sendo um lugar de correção, esse lugar também de direcionamento e de envio. Por quê? Porque se você vê, Jesus nota, Jesus fala, Jesus censura. Quando a Bíblia fala censurar, gente, não é ele ter dito assim, olha gente, vocês precisam ser mais crentes. Não. Ele deve ter dado uma dura nos discípulos. Com amor, mas ele deu. E a Bíblia vai mostrar que aqui, logo depois, esse lugar de censura também é o lugar que Jesus dá uma direção e envia esses discípulos. Porque a gente sabe muito sobre o versículo seguinte, mas a gente nunca olha para esse 14 que a gente leu agora. Geralmente a gente sabe sobre o 15. O que diz no 15? O que diz aí no 15, gente? Bota aqui no telão. Vamos ler todo mundo junto aqui no telão. O 15. Agora 1, 2, 3, vai. Jesus acabou de censurar a incredulidade deles, censurou a dureza do coração, mas logo em seguida, ele dá direção a eles e ele os envia. Sabe, queridos, porque não é porque alguém comete erros que a gente vai deixar de acreditar nessas pessoas. Não é porque alguém errou com você que você vai deixar de redirecionar essa pessoa, que você vai deixar de transferir a ela o crédito, a confiança. E mais do que isso, Jesus transfere uma autoridade aos discípulos ali. Ele diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Jesus está dizendo, olha gente, vocês foram incrédulos, não acreditaram quando souberam que eu estava vivo através de outras pessoas. Vocês foram duros de coração, mas agora eu quero dizer a vocês, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê vai ser batizado, quem crê vai ter ali a salvação, quem crê vai ter demônios sendo expelidos no meu nome, quem crê vai falar novas línguas. Jesus, na mesma hora que censura, ele também dá crédito, direção, dá o envio, ele dá a autoridade.
Aqui não é o único texto que a gente vê isso. Tem um outro que também é bem interessante, eu vou fazer o paralelo em 2. Atos capítulo 6, vamos para lá. O que a gente vê aqui com Jesus é que a mesa onde o Senhor fala conosco, ela se torna também a porta para o destino que Ele nos prepara. Jesus fala com aqueles homens naquela mesa, Ele censura, Ele corrige, mas é naquela mesa também que Ele dá a porta para o destino daqueles homens. Ele diz, agora vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Sabe, você não tem ideia do poder que existe quando você está à mesa com alguém. Tanto para corrigir, para amar, mas também para, de alguma forma, direcionar essa pessoa. Conversas debaixo da unção e da visão certa de Deus para nós, à mesa, irmãos, tem o poder de dar a gente a direção para os nossos propósitos. Se a gente não considera os tempos que a gente tem, às vezes, até mesmo de distração na mesa, a gente não vai conseguir receber a direção que está disponível ali. Às vezes você está buscando uma resposta, às vezes você está precisando de uma resposta, e a resposta Deus quer dar através de alguém que está sentado bem pertinho de você. E a gente acha que vai vir só se houver um eis que eu te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não precisa, irmãos, de efeito especial para Deus falar com você. Você chegou em Atos capítulo 6. Esse texto é bem conhecido. Nós temos aí no verso 2 a igreja primitiva passando por um momento bem especial. Os 12 convocam a comunidade dos discípulos e eles dizem, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, que sejam cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os irmãos ali estão percebendo uma situação. Tem muita gente para servir às mesas agora, demora mais tempo. Os discípulos começam a perceber, existe uma necessidade. A gente precisa reorganizar o nosso formato como igreja. Ele diz, olha, não dá. Eles dizem, não dá para a gente ficar pregando a palavra e orando e também servindo às mesas. Vai demorar muito, vai levar muito do nosso tempo. Vamos levantar pessoas para servirem à mesa. E eles levantam ali porque é um hábito que tenha sempre a mesa sendo servida. É algo que é padrão. É algo que é de costume na igreja primitiva. É tanto que tem a outra passagem que fala que eles tinham sempre comunhão uns com os outros, não é? Eles perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era algo comum para a igreja primitiva, era algo corriqueiro, era rotina eles viverem dessa forma. E aqui a gente está vendo que existem pessoas que são encarregadas desse serviço. A gente está vendo que ali tem uma direção sendo dada, tem um envio sendo dado para aqueles homens, mas também é algo interessante a gente perceber. Lá em Atos, no capítulo 13, no verso 2, não precisa você abrir, a gente vai ver que existem os homens também na igreja primitiva, agora se juntando, eles vão orar, eles jejuam, e eles vão dar direcionamento agora para Paulo e Barnabé, para que eles possam começar a fazer a obra que o Senhor os tem confiado ou os tem chamado. E a gente vê que ali é um ambiente como um todo. A igreja, ela tem um ambiente de comunhão, ela tem um ambiente de devoção, de reverência ao Senhor, ela tem um ambiente de conexão uns com os outros e que, por causa desse ambiente de comunhão, o Senhor dá direções específicas. O que eu quero dizer com isso, irmão? Existem direções, existem visões que Deus vai compartilhar com você. Existem momentos em que Deus vai enviar você para coisas, para momentos, para pessoas, para lugares, através de tempos de mesa. Por causa da comunhão que você tem com o corpo, o cabeça vai te direcionar. Sabe, se você não percebe, você nota que a mesa lá para os discípulos não era o fim. Quando a Bíblia fala dos discípulos ali separando homens para servirem à mesa, a gente vai ver que aquilo não era o fim. Que todo mundo ia ficar lá só recebendo comida, sendo servido o tempo todo na mesa, não. A mesa era só o início das comissões e também dos propósitos. Porque lá na frente, eles enviam pessoas para ministrar em outros lugares. Se a gente não consegue agora fazer o básico da mesa, quando é que a gente vai ter pessoas sendo enviadas para outras missões e propósitos? Você entende o poder? O irmão Reagan, ele ensina que nós somos sempre guiados por Deus, pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas isso acontece em ambientes que são espiritualmente e também são sobrenaturalmente saudáveis.
Se o ambiente é saudável, ele nos ajuda a ouvir melhor a direção do Espírito. A sensibilidade é necessária individualmente, mas o ambiente precisa ser saudável. Por que às vezes a gente não vê as manifestações como gostaria? Por que às vezes a gente não está vendo os dons operando como a gente gostaria? Por que talvez a palavra não é como a gente gostaria? Porque provavelmente o ambiente não está saudável o suficiente para promover a direção e a manifestação que o Senhor pode operar. Por isso, irmãos, é importante que a gente conserte essas coisas. Que a gente entenda que Deus ele está falando conosco, Ele está nos chamando de volta para esse lugar que no princípio era um altar. Na nossa casa, mas também nos ambientes de comunhão, quando nós saímos com os nossos irmãos, quando vamos às casas uns dos outros, nós estamos restaurando algo que o Senhor trouxe lá no princípio e que o próprio Cristo fez tantas vezes com os seus discípulos. Eu não sei você, mas tão importante quanto orar, como Jesus fez com os discípulos, é comer à mesa, como Jesus fez com os discípulos. Por causa da comida, Samere, de maneira nenhuma. Porque comer, a gente pode comer sozinho, em qualquer lugar, até com a comida no colo. Mas por causa do poder que a mesa traz, nos unindo, nos conectando, nos dando direção, nos corrigindo, nos orientando, revelando o que está errado, nos posicionando para sair de certos ambientes, para sair de certas conexões. Porque, inclusive, eu falava na quinta-feira aqui a importância, a necessidade de a gente ter cuidado, irmãos, porque tem mesas que a gente está comendo, que a gente está sentando, que são para perdição. A Bíblia fala sobre pessoas que se uniram em mesas para mentiras e elas já tinham um fim determinado. É muito perigoso a gente estar conectado às pessoas erradas, mas é muito poderoso a gente estar conectado às pessoas certas. Precisamos entender o que a gente está vendo nesses dias, aprendendo nesses dias, é que a mesa ela vai nos levar de volta para um lugar onde a gente tem comunhão, onde a gente tem cura, tem poder, tem revelação, tem direção, tem envio, tem perdão, tem amor. A mesa pode, quando alguém não quer ter comunhão com as pessoas, um sinal está sendo dado. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o que tem entrado e saído da sua mesa? Quem tem sentado e quem tem levantado da sua mesa? Em quais mesas você tem preferido estar e em quais mesas você tem desejado estar? Porque quando nós entendemos isso, a gente vai ver, as nossas mesas são mesas de discussão ou de direção? Nossas mesas, irmãos, são de reclamação ou de revelação? As nossas mesas são de mentira ou de verdade? São para vida ou para a morte? Nesses dias, nós precisamos lembrar que o Senhor ele está nos alinhando nas nossas vidas, nas nossas famílias e a gente como igreja, ao propósito da mesa. A mesa é um altar, a mesa é um púlpito, a mesa não é barreira, a mesa é ponte. Ela vai ligar pessoas umas às outras. Ela vai estabelecer conexões necessárias dentro do nosso lar. Perceba isso, mas também fora. Com os irmãos da nossa igreja, mas também com pessoas que ainda nem crentes são, mas serão influenciadas pelo poder que há sobre as nossas vidas. Que a gente consiga aplicar nas nossas famílias, trazendo a restauração para o nosso lar, da cultura da mesa, mas também fortalecendo a cultura que existe na nossa igreja, de nos unir ao redor da mesa. Lá de cima, das pessoas que estão nas posições mais altas do nosso ministério, é costume estar à mesa uns com os outros. Não é algo que a gente inventa, não é algo que a gente está querendo criar, é algo que é necessário, é importante e é poderoso. E se você bem souber usar a mesa como ferramenta, você vai ter correção em amor, vai ter discipulado, você vai ter ensino da palavra, você vai ter os seus filhos fortalecidos, a sua família mais firmada na palavra e mais fortalecida com ela mesma, entre casais, conjugalmente, matrimonialmente, mas também como corpo, como todo, como família. Se nós praticarmos, irmãos, 1% do que a gente aprendeu ao longo desses dias, sabendo não só de conversa de balela, mas sabendo do que está baseado nas Escrituras, porque ninguém falou aqui de coisas que a gente inventou. A gente falou nesses dias sobre coisas que estão escritas e que nós apenas trouxemos as interpretações. Se você conseguir considerar isso, se você parar para ouvir as mensagens do domingo passado para cá, de todos os nossos cultos, você vai ver como tem riqueza da parte de Deus para a sua vida ficar alinhada à vontade que Ele tem e você começar a desfrutar dos propósitos que Ele já liberou para você. Que essa seja uma oportunidade que você está tendo agora, porque não é para quem não veio, para quem faltou, para quem que devia estar aqui. É para você que veio, é para mim que estou aqui.
é para nós, irmãos. De alguma maneira, isso está sendo levantado como uma bandeira da parte de Deus para nós. E se Deus está sinalizando algo, quem somos nós, se estivermos loucos, de não considerar e de não praticar o que nos está sendo ensinado? Que esse tempo seja um tempo realmente de nós nos consertarmos. Para aquilo que você já fazia ser fortalecido, amém. Mas para o que você ainda não fazia, começar a ser feito. Eu sei, nenhum de nós, quando ouve mensagens, está aperfeiçoado e perfeito em tudo. Mas é por isso que a gente é exposto à palavra. Para que a gente possa ser ajustado da maneira e à maneira como Deus quer. Se você já tinha a prática no seu lar, agora começa a trazer pessoas de fora para lá. Se você já tinha a prática com os irmãos, começa a fazer isso com outros irmãos. Se você tinha o hábito de sentar em lugares, em mesas, para falar mal, para matar pessoas, para pedir a cabeça de pessoas, como eu falei aqui sobre Herodias, que pediu a cabeça de João o Batista, e que lhe foi entregue em um prato, porque havia uma mesa naquele lugar. Que nós sejamos sábios, irmãos, e não nos deixemos conduzir por enganos, por manipulações, em que vão nos levar para caminhos de morte, de perdição, e que talvez não mate fisicamente as pessoas, mas que mate a influência dessas pessoas, mate a autoridade que elas carregam. Talvez sem perceber, na mesa com os filhos, você está falando mal do marido. Você está matando o seu marido para os seus filhos. Talvez você está matando a imagem, a influência, pedindo a cabeça de uma autoridade natural ou espiritual que está sobre você, que está sobre a sua casa. Às vezes, tem filho que não quer vir para a igreja porque alguém falou mal do líder, falou mal do pastor, falou mal da pessoa que está servindo no trânsito. Querido, cuidado, porque numa dessas você está pedindo a cabeça dessas pessoas e está servindo elas no prato que vai à sua mesa. Que nesses dias nós nos alinhemos para que a gente possa viver o propósito que Deus tem para nós, como igreja. Lá no início, nos tempos da igreja primitiva, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que nós sejamos assim, para que a gente possa ver a manifestação do que Deus deseja que nós vejamos. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Aleluia. Glória a Deus. A gente vai cantar uma canção aqui rápido. Nós estamos dentro do nosso horário previsto. E eu quero que você perceba a riqueza dessa canção. Ajuste seu coração nas coisas que você precisa ajustar. Alinhe com o Senhor. Tem coisas que só você sabe que está vivendo. Talvez você pense, eu já estou fazendo tudo certo. Eu quero dizer que se você pensa que está fazendo tudo certo, você está fazendo algo errado. Tem algo que precisa ser alinhado e ajustado. Então seja franco, sincero com o Senhor. À medida que nós cantamos essa canção, deixa algo tocar o teu coração. Amém? Já já eu volto. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, lugar de honra. Aleluia. Glória a Deus. Amado, nós semeamos a tua palavra, Senhor. Nossos corações receberam essa poderosa semente. Que haja transformação, Pai, nos nossos lares, nas nossas vidas, Pai, nas nossas conexões, uns com os outros como irmãos. E aonde quer que nós estejamos, Pai, que essas palavras ecoem nos nossos corações, que queime o nosso coração em reconhecimento à tua voz, em reconhecimento à tua palavra. Eu creio, Pai, em tempos diferentes para todos nós. Que aqueles que estavam conflituosos em seus lares, Pai, recebam da influência da tua palavra de maneira tal que haja mudança nesses dias. Em nome de Jesus, que as nossas mesas sejam mesas para melhor, sejam mesas para crescimento, Pai, que sejam mesas para a vida, que sejam mesas para a comunhão, para o amor, para o perdão, que sejam mesas, Pai, para direção, mesas, Pai, para rendição e gratidão, Pai. Em nome de Jesus, que esse tempo não tenha sido em vão para nós. E que nós vejamos os frutos das nossas boas escolhas, aonde nós estivemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, eu quero te encorajar. Adiante do que você aprendeu durante esses dias, começar a praticar essa palavra, sabe? De repente, bota essa canção na sua casa. Coloca lá seus filhos, prepara uma mesa diferente. Ou se é só você e seu marido que seja. Se é você e um irmão, uma irmã, um amigo. Enfim, faça esse tempo de mesa. Prepara lá um pão, um suco de uva especial. Não faz só da ceia que nós praticamos aqui na igreja um momento de comunhão, não. Faça a sua casa esse lugar. Faça da sua casa esse ambiente. Que ao partir do pão, pessoas dentro do seu lar sejam reveladas. Recebam a revelação de quem o Senhor é, do amor que Ele tem demonstrado para com você e para com todos. É uma boa oportunidade de nós fazermos diferente daqui por diante. Ah, Sameria, eu não quero fazer em casa não, porque em casa eu já tenho esse hábito. Pois faça fora com outras pessoas. Saia com irmãos, escolha pessoas diferentes das que você costuma escolher. Faça novas associações, novas conexões. Comece novos relacionamentos, novas amizades. A gente é tendencioso a só querer estar com quem a gente já conhece e fica à vontade. Mas ficar sem estar à vontade vai promover mais crescimento em você. Vai promover trocas que você ainda não teve a oportunidade de ter. E você vai receber crescimento em áreas que você ainda nem sabia que precisava receber. Amém? Eu quero terminar perguntando se há alguém que está aqui hoje deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez essa decisão, essa escolha, essa é a tua oportunidade. Sabe, é a maior e mais importante decisão que nós podemos tomar. É dizer sim para Jesus. Sabendo que um dia Ele disse sim para nós naquela cruz. Mas que nós agora aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. Se você está aqui, não é uma questão de mudar de religião. É uma questão de mudar o coração, mudar a direção da vida, mudar a sua história. Se você quer tomar essa decisão hoje, faz um sinal bem alto com a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar pela sua vida. Nunca mais ela vai ser a mesma. Tem alguém? Ó, tem uma mão aqui, glória a Deus. Você que levantou a mão, tem outra aqui também, glória a Deus.
Que bênção, gente. Daqui eu consigo ver vocês bem demais. Mas eu queria pedir, por gentileza, que vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente. Eu quero proporcionar a você um momento único, inesquecível. Você pode ficar aqui de frente para mim, por favor. Tem mais alguém? Essa é uma noite de salvação. Glória a Deus. Pode ficar com seus olhos fechados, vocês que estão aqui à frente. Que bênção. Tem mais alguém? Aproveita a oportunidade. Talvez seu coração está queimando aí para conhecer um pouco mais sobre Jesus. Isso não é mudar de religião, é uma mudança de posição da sua vida. Você estava posicionado nas trevas, mas você vai ser posicionado a partir de agora no reino do amor de Deus, no reino do Filho do amor de Deus. Você se torna filho e não só criatura. É algo inexplicável e é o maior milagre de todos. É o homem nascer de novo, nascer do Espírito e da água. Amém? Tem alguém? Tem alguém que quer se reconciliar? Se você já era crente e se afastou, essa é uma oportunidade para você vir. Eu queria perguntar aqui o nome de vocês. Qual é o seu nome? Dejailson. E o seu? Marcelo? Que bênção. Os dois querem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Está voltando hoje. Sim. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Sabe, deixa eu explicar algo para vocês. A Bíblia fala sobre nós, quando recebemos Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Antes nós éramos só criaturas. Nós não tínhamos da parte de Deus um compromisso, uma aliança. Deus não tinha a obrigação de cuidar de nós. Mas quando a gente diz sim para Ele, é como um casamento. Vocês são casados? Você é casado? Você é casado? Você é? Pronto. Quando nós casamos no civil diante do juiz, a gente tem que comparecer lá. E se você não disser sim, não tem casamento. Mesmo que você vá até lá, que você tenha a intenção no coração, se você não disser sim perante a autoridade, não tem casamento. É por isso que a gente dá essa oportunidade para quem vem à igreja. Porque às vezes a intenção do coração de servir e de servir e de seguir Jesus, mas não tem sim. E sem sim não tem aliança. Então hoje vocês estão tendo a oportunidade de dizer sim para Jesus. E do alto há uma aliança sendo feita com vocês. Um compromisso é gerado. E tudo, quando a gente casa, tudo que é de um é do outro. Tudo passa a ser comum. Hoje tudo que Deus tem é de vocês. E tudo que vocês têm se torna de Deus. Tudo que Deus tem, alegria, paz, amor, toda a riqueza da terra que Deus tem é de vocês. E tudo que vocês têm se torna dele. Isso é maravilhoso. Mas isso é preciso só uma oração que vocês vão fazer junto comigo agora, tá bom? Vocês podem repetir com as suas palavras. Bota a mão no seu coração, eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Me recebe agora como teu filho amado. Eu me arrependo dos meus pecados, perdoa os meus pecados, Senhor, e faz comigo uma aliança a partir de hoje. Eu recebo a tua nova vida. Eu faço hoje uma aliança contigo, para nunca mais me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Para sempre eu vou te servir e te seguir. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Sabe, Marcelo e Dejailson, essa é uma oração simples. Talvez por fora não mudou muita coisa, vocês não ficaram arrepiados, não teve aquele momento assim tão estranho. Mas por dentro a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de vocês. Agora vocês não andam mais sozinhos, tem alguém que está com você o tempo todo. Se você precisa de ajuda, vocês têm um ajudador. Se precisa de consolo, tem um consolador. E mais do que isso, Deus se tornou o pai de vocês, vocês se tornaram filhos dele. Há uma festa sendo celebrada nos céus, mas também há uma festa para ser celebrada aqui. Porque hoje vocês ganham uma nova família, uma família que a gente chama de nossos irmãos, porque a gente tem o mesmo pai. Eles prepararam surpresa para vocês aí atrás, olha só. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, esperando e com ele vivendo. Sigo em frente, para seu louvor. O novo tempo já chegou.
algumas instruções a vocês. Glória a Deus. Você está alegre por eles? Que bênção. A palavra fazendo efeito na vida das pessoas. Amém? Tem alguém que está sentindo alguma dor ou algum sintoma de enfermidade hoje? Se você chegou aqui e estava sentindo alguma coisa, eu quero orar por você. Você vai sair daqui livre desse mal aí. Deus já liberou cura para você. Não faz sentido você sair daqui levando isso. Tem alguém? Se tem, vem rápido que eu vou orar. Se não tem, glória a Deus, porque todo mundo é sarado e curado. Eu ia dizer carado. Glória a Deus, irmãos. Estamos chegando ao fim. Você que esteve aqui durante esses dias, aproveita as indicações de livros que a gente fez ao longo desses dias. Tem lá no Verbo Shop. Eu quero aproveitar aqui, 5 impedimentos ao crescimento na graça. Gente, esse livro é tão fininho, mas é tão rico, tão poderoso. Passa lá e adquire. Se você não tem o hábito de ler, começa com ele. Vai com certeza ajudar muito você a mudar na sua forma de se comportar e de viver. Tem esse aqui que é precioso, riquíssimo. Relacionamentos importam. Ele fala sobre lições que Paulo dá das pessoas que impactaram a vida dele, nos relacionamentos que ele teve. É maravilhoso, muito interessante. E tem Como Atrair o Favor e a Bênção de Deus. Esse livro é A Recompensa da Honra. É um livro não só para ser lido, mas para ser estudado. Inclusive, nós já estudamos esse livro com a nossa liderança aqui na igreja, acho que mais até do que uma vez. Do John Bevere. Tem lá, todos esses títulos podem te ajudar e podem também encorajar pessoas que talvez não estiveram aqui e você pode ajudá-las enriquecendo através desse material, tá bom? Amo você, tem uma semana... deixa eu lembrar algo importante antes da Milena subir. Gente, essa semana tem a conferência Até Transbordar. Quem tá lembrando? É gratuito, você não tem desculpa para não vir, amém? Você vai precisar, se quiser e puder, trazer 1 quilo de alimento não perecível para a gente cooperar com o projeto bem na hora. Então, se você quiser trazer várias pessoas com você, traz 1 quilo de alimento não perecível por pessoa. Não é ingresso, não está sendo cobrado, mas se você puder e quiser trazer, vai cooperar com o projeto. A conferência é totalmente gratuita. Se não der para trazer, vem mesmo assim. Ninguém vai ficar lá conferindo se você trouxe ou não. E vai ser um tempo poderoso para a gente falar um pouco sobre um tempo de rompimento. Há algo no coração do seu pastor que veio da parte de Deus para nós, que está no meu coração também, que a gente tem para esses dias, que vai romper aquilo que precisa ser rompido nas nossas vidas, amém? Estamos no ano do transbordar, vai ser até transbordar. Quarta, quinta e sexta-feira, esteja aqui conosco, tá bom? Espero você. Vem, Milena. Não tem mais nada para falar. Depois dessa palavra, eu vou só te recomendar que comece a maratonar essa série que foi poderosa. Todos os cultos maravilhosos. Eu sei que certamente vocês terão a vida de vocês transformadas e a mesa também. Amém? Eu queria saber das pessoas que estão nos visitando. Faz só um sinalzinho com sua mão. Tem uma equipe te esperando. Tem aquela sala que eu falei para vocês. Então, vai lá, olha ali atrás. As pessoas estão acenando. Você que trouxe esse visitante, vai, acompanha ele para ele não se sentir deslocado. Tem um tempo maravilhoso lá. É rapidinho. É só para você desfrutar do nosso amor. Amém? Glória a Deus. Então, tem uma semana poderosa. Fica pronto, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando. Você vai ter uma semana sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Vai na graça e na paz.